Boa noite, sejam bem-vindos a essa primeira aula online sobre a jornada O Meu Emprego Novo. Imagino que até aqui vocês já tenham, né, feito todo o processo do currículo, do LinkedIn, pego aí toda a reflexão e as técnicas, né, de comportamento, de posicionamento para um processo seletivo, as dicas para a dinâmica, o marketing pessoal. E agora nós vamos começar a fazer um fechamento. Nós vamos ter essa aula hoje, que é uma aula ao vivo, até para que vocês possam tirar a dúvida no final. E amanhã, a segunda aula, dando o fechamento por completo da jornada. E aqui estamos. E eu vou compartilhar agora com vocês o slide para que a gente traga também uma questão de posicionamento e vocês vão fazendo, né, o fechamento do ciclo e tudo aquilo que nós propusemos a vocês mediante a esta jornada que é muito voltada para o mundo do trabalho. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ótimo. Bom, vocês já estão vendo, já conhecem a professora, né? Já ouviram muitas aulas, né? Você vai muitas vezes vendo a Silvia durante toda essa jornada, não é mesmo? E acredito já que vocês já viram como que, né, para quem tem interesse no trabalho remoto, né, qual que é o caminho, como localizar, como fazer tudo isso, né? É imprescindível que, além desse conteúdo riquíssimo, que ele é teórico, né, esse conteúdo ele seja colocado em prática, porque só há um caminho, a ação. Né? A decisão vocês tomaram de estar aqui com, né, para pegar todo esse conhecimento. A ação é que vai ser determinante. Eu vou fazer tudo aquilo que eu aprendi, não vou fazer pela metade. Então vamos lá, gente. Essa aí é só uma reflexão de início, né? Para que a gente possa começar a imaginar como que eu vou começar tudo isso. Né? Como que eu vou fazer essa reconexão? Primeiro a gente tem que se reconectar com quem? Né? Com aquilo que nos move, com aquilo que, né, tem tudo a ver com a gente. Quando eu falo de pirâmide de Dilts, né, os 6 níveis lógicos, né, de Robert Dilts, em todas essas partes, né, da pirâmide, que ela vem cortada por camadas, é até uma pirâmide invertida, isso quer dizer que tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa trajetória, e nós podemos fazer aí algumas mudanças em qualquer uma dessas camadas, não importa. Todas as mudanças que nós vamos fazer vão gerar aí alguns benefícios para que a gente possa fazer de fato uma mudança, para que essa mudança ela seja uma mudança definitiva, para que realmente ela conheça. Segundo Robert Dilts, o que que acontece? Né? Para que a gente tenha aquela questão, né? Qual que é o meu ponto de interesse? O que que eu quero realmente fazer? Porque quando se trata dessa questão da carreira, muito se fala assim, eu tenho que descobrir, né? Descobrir da impressão que nós estamos aí correndo atrás do santo graal, né? Na realidade, nós não temos que descobrir, nós temos que olhar e verificar aquilo que já está em nós. Porque quando nós falamos, tenho que encontrar, eu tenho que descobrir, isso parece tão distante de uma realidade e dá a impressão que isso é tão moroso, tão cansativo, que muitas pessoas acabam desistindo na metade dessa busca, na metade desse encontrar. Então, nós não temos que encontrar nada, não temos que achar nada. Nós temos que olhar para nós e acabar nos identificando com aquilo que realmente nos move. Uma outra coisa, se eu fizer alguma mudança dentro do ambiente, vai me dar o que como benefício? E dentro do comportamento, da capacidade, das crenças, da identidade e do propósito. Quando nós vemos essa pirâmide ao contrário, e vem escrito propósito, nós podemos colocar aí como centros, né?
centros de interesse, pontos de interesse. E o que seria tudo isso, né? Nós geralmente escolhemos alguma coisa como carreira. Aquilo que, pô, eu tenho vontade de trabalhar com isso, eu quero, né, exercer aí as minhas atividades dentro dessa área, que pode ser uma área de humanas, exatas ou biológicas. Mas no decorrer da vida, conforme os anos vão né, transcorrendo, nós vamos percebendo que nós temos certas habilidades diferentes daquela inicial e certas vontades também. Então, não é ruim que em algum determinado momento da sua vida você fala, poxa, eu quero trocar minha carreira. Por quê? Porque nós podemos isso. Nós não precisamos, na realidade, escolher uma única coisa e ficar com ela o resto da vida, porque coisas acontecem na nossa vida, nós acabamos nos olhando cada vez mais para dentro de nós mesmos e nós vamos despertando outros interesses, até porque, né, pontos de interesse, né, isso vai trazendo à tona e eu vou percebendo que durante 10, 15 ou 20 anos da minha vida, eu gostei de uma determinada coisa e agora eu gosto de outra. Por isso que nós fazemos muito essa questão da transição de carreira, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma transição de carreira, nós estamos mudando de empresa, nós estamos mudando de carreira. E eu posso mudar aos 40 anos, aos 30 anos, aos 50 anos, aos 60 anos? Sim, nós podemos. Claro que tudo tem uma lógica para ser seguido, uma preparação para que tudo isso ocorra, mas sim, nós podemos. Então, primeira coisa, se libertar de ter que escolher uma única coisa, né? Porque já você tem que escolher, tem que fazer, você deve. Isso tudo é muito impositivo e traz um peso muito grande. Então, nós temos aí alguns pontos de interesse, que no primeiro momento, alguns deles podem até se tornar hobby, com o passar do tempo, eles podem se tornar carreira de fato, eles podem ser uma substituição de carreira, ou de repente eles ficam como hobby o tempo todo. Não há problema nessas questões. Então, como que a gente acha, né, aquele olhar, como que nós vamos fazer esse olhar para dentro de nós, para que as coisas realmente nós encontremos, né, o nosso centro de interesse? Então, vamos lá. O ambiente ele é feito por nós. Então, nós somos coautores do ambiente em que nós vivemos. Se nós temos um ambiente que nós não gostamos, nós temos que lembrar que nós estamos inseridos nele e nós somos coautores desse mesmo ambiente. Abaixo do ambiente vem o quê? O nosso comportamento. O nosso comportamento ele acaba ditando algumas regras para esse ambiente. Então, imagina, o meu comportamento ele vai melhorar ou vai piorar ou não vai fazer nada em termos de movimentação no ambiente. Esse ambiente, o que é? Ele pode ser o ambiente onde nós vivemos, o ambiente pessoal, o ambiente profissional. Mas nós estamos pensando aqui no ambiente macro. O ambiente, né, da pessoa, deste profissional, que atrás de um profissional tem uma pessoa, então, na sua totalidade. E aí, antes do comportamento, nós temos aí as capacidades, né? Quais são as minhas capacidades? O que realmente eu sei fazer? O que é que eu estou aprendendo? Então, quando eu melhoro a minha capacidade, eu acabo fazendo mudanças no meu comportamento, e o meu comportamento faz mudanças no ambiente em que estou. Antes da capacidade, é por isso que nós estamos tratando dessa pirâmide de uma situação invertida. Antes da capacidade, nós temos as crenças. Crenças, nossos valores. O que são valores? Aquilo que eu não negocio. Então, valores, aquilo para mim eu não negocio, não tem como eu negociar. Então, não adianta alguém vir tentar barganhar ou tentar fazer com que eu baixe, né, a régua do meu valor. Não, é aquilo que eu não tenho como negociar. Crenças é tudo aquilo que eu acredito que é fato. Crenças, nós já sabemos que pode ser crenças ou que nos impulsione,
ou crenças que não vão fazer com que a gente fique no mesmo lugar e não tome nenhuma ação. Quando nós mudamos as nossas crenças, os nossos valores, praticamente nós mudamos a nossa capacidade. Só que antes de crença e de valores, nós temos o nosso eu, a nossa identidade. Quem de fato nós somos? Quem nós somos? É difícil, às vezes, essa pergunta, né? Porque nunca acho que ninguém pergunta para nós. E quem é vocês nesse exato momento, né? É a sua identidade. Então, se você se reconhece como pessoa e você reconhece que há de haver mudanças nessa identidade, eu vou fazer mudanças na minha crença, nas minhas crenças e nos meus valores. Eu vou adaptando tudo isso. Obviamente que eu vou mexer com minhas capacidades, vai mexer com o meu comportamento e vai mudar o ambiente em que estou. Só que antes da identidade tem o propósito. O propósito são os centros nossos de interesse. Não precisa ser o propósito, pode ser os propósitos. Então, podemos ter mais do que um? É obrigatório só ter um? Eu posso ter vários? Sim, gente, vocês podem ter vários propósitos, vários centros de interesse. Não tem essa obrigatoriedade de ter uma única coisa. Então, quando nós olhamos aqui essa pirâmide de Iltis invertida, e nós temos a seta, né? Quando nós falamos de autorrealização, é quando nós começamos a transformar a pirâmide de baixo para cima. O condicionamento social, ele fala para que a gente trabalhe de cima para baixo, ou seja, eu tenho que mexer no ambiente para vir descobrindo todas as outras coisas. Mas a autorrealização pede, eu tenho que mudar a base. E qual é a base? É o meu centro de interesse e é o meu propósito. Nós podemos fazer mudanças em quase todas essas camadas aqui. Só que aquela que vai levar a todos nós a autorrealização está no propósito ou centro de interesse. É esta que realmente vai fazer a mudança e vai trazer essa autorrealização. Você pode fazer mudança na identidade, na crença e valores, em suas capacidades, no comportamento, no ambiente, mas se você não chegar na camada mais profunda, que é o propósito, essa autorrealização ela não chega. Mas é válido fazer mudanças em outras camadas? Sempre é válido, mas para que a gente faça, né, da nossa carreira, e a gente pode ramificar isso para a questão da nossa vida. Tudo isso valer a pena para quando nós chegarmos lá na frente, olhar para a nossa vida e falar, isso valeu realmente a pena? Nós temos que chegar na Permite fazer camada mais uma profunda. triconex. Alô? Permite. Tudo bem, Fabiola? Quem tiver com o microfoninho aberto, fecha, porque eu estou numa explicação e daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Então, para que o propósito, né, realmente faça aí as devidas, né, mudanças, nós temos que vir trabalhando toda essa questão do ambiente, do comportamento, da capacidade, da crença, É dos muito para mim. valores e da identidade e o propósito. Não. Eu vou parar a aula aqui só para poder arrumar um pouquinho o que está acontecendo. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, Silvio, eu consegui entrar pelo celular só. Estou tentando pelo computador. Tá. Então tá bom. Eu estou deixando o pessoal aqui no mudo, porque senão eu não consigo. Eu estou no raciocínio da aula. Bom, gente, quem entrou agora, só segue, porque depois eu vou parar para a gente poder conversar, tá bom? Não é. Eu estou ativando o mudo da Fabiola, viu, Fabiola, para que eu possa continuar a aula. Elaine, eu estou vendo que você está aí, tá bom? Legal você ter conseguido entrar. Parece que a chuva atrapalhou bastante coisa, né? Fabiola, eu estou ativando o seu mudo, viu? Então vamos lá, gente.
Então, dando continuidade aqui, então, o condicionamento social pede para que a gente faça um caminho inverso e a autorrealização pede para que a gente faça o caminho contrário. Então, nós temos que mudar, na realidade, a base para que a gente encontre esses centros de interesse. Por que que o centro de interesse é tão importante? Sabe o jovem que foge de casa para fugir da vida que tem? Só que ele leva ele com ele, a identidade dele, crenças, valores, capacidades, comportamentos e tudo mais. Ele vai replicar praticamente o mesmo ambiente em outro lugar que ele esteja. Acontece do mesmo jeito de um executivo. Um executivo que ele alega que ele não está muito feliz naquele ambiente, ele é um executivo, e ele acaba arrumando uma outra empresa para continuar no seu papel de executivo, ele sai dessa empresa e vai para outra para fazer as mesmas coisas. Ou seja, ele só mudou o cenário e mudou os atores da participação de um novo capítulo idêntico ao outro. Então, ele está se comportando como um jovem que está tentando fugir de casa. Ou seja, não há mudança. Não adianta eu mudar o endereço e as pessoas que estão contracenando comigo se eu não mudei a mim, se eu não achei meu propósito. Então, não adianta eu me deslocar de uma empresa para outra, sendo que o problema, na realidade, é que eu não encontrei o meu propósito. Então, eu não quero continuar sendo executivo, eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer, mas acabei migrando para uma situação, então eu levo tudo comigo, minha identidade, minhas crenças, meus valores, minha capacidade de comportamento, e replico isso em outro ambiente, achando que isso vai mudar. É a mesma coisa o adolescente. O problema não é onde ele mora, não é os pais, ele tem que mudar a visão dele de mundo. Então, por isso que é tão importante nós acharmos tudo isso, encontrarmos tudo isso, porque senão nós vamos mudar o cenário, vamos mudar as pessoas que estão contracenando conosco, só que a nossa vida profissional vai continuar do mesmo jeito, ou seja, sem sentido algum, sem sentido. E isso não é muito interessante, né? Quando nós não conseguimos encontrar esse sentido. A vida passa e quando chega lá na frente, ela fala, e aí? O que está acontecendo? E quando eu trouxe essa questão da reconexão, o que é essa reconexão? É nós nos reconectarmos. Reconectarmos o eu o eu com nós, e vamos trazer a questão do ser. Então, é uma reconexão com tudo aquilo que um dia eu pensei em fazer, com tudo aquilo que um dia eu pensei em ser. E por alguns motivos, alheios ou não à minha vontade, eu acabei mudando tudo isso. Então, é muito importante que a gente se reconecte com aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos gera satisfação, que nos traz alegria de viver, que faça sentido, por isso reconexão. Eu não estou pedindo uma conexão, essa conexão um dia existiu e ela se perdeu, então nós precisamos nos reconectar. E quando nós falamos de conexão, aí nós estamos falando de outra situação. Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu tenho centro de interesse. Então, tem 3 aqui interrogações para que a gente pense nessas possibilidades. Eu sou apaixonada por uma situação ou eu tenho um centro de interesse? Quando eu tenho um centro de interesse, eu posso sair daquele centro de interesse porque eu arrumei um outro. E não há problema nenhum. E parece que quando nós trazemos a questão da paixão, ele não é um centro de interesse, é uma paixão. Como toda paixão, um dia ela deixa de existir. Ela deixa de existir. E aí você arruma uma outra paixão. E você entra nessa paixão novamente. A paixão passa lá 6 meses, 2 anos, morreu a paixão. Aí você arruma uma outra paixão. A mesma coisa acontece. Aí dá a impressão, poxa, eu não sirvo para nada. Eu não consigo me encontrar em nenhuma coisa que eu vou fazer em termos de carreira. Parece que nada dá certo. Eu começo bem,
estou sempre motivado ou motivada, acho que agora é a vez, achei. E no fim não era nada disso. Então dá a impressão que nós estamos não conectados com tudo isso, dá a impressão que nós estamos fora do contexto geral, mas não é, porque nós não estamos procurando o nosso centro de interesse, nós estamos procurando paixões, e toda paixão um dia acaba. E aí dá essa sensação, né, real de que eu não me encontro em nada que eu faço, porque eu tentei várias paixões, e as paixões passaram. E como eram só paixões e não um centro de interesse, o amor não veio após o encerramento da paixão. Então, dá esse sentido de que eu não pertenço a nenhuma situação, eu não me encontro em nenhuma situação, e isso vai gerando muitas frustrações no decorrer da vida. Existem mentorados, a professora traz aqui fatos reais, que estão aí há 20, 25 anos exercendo carreiras interessantíssimas, tanto no ponto de vista de carreira, como no ponto de vista financeiro, e pessoas totalmente infelizes, perdendo a conexão consigo, falando o que é que eu fiz na minha vida, por que eu escolhi isso, eu nunca gostei disso. Então, veja como é importante quando nós trazemos a questão da reconexão. E isso não dá para brincar. Poxa, professora, mas eu não sabia disso antes. Sim, entendo. Pode ter sido que alguns dos alunos aqui nesse momento realmente não sabiam, mas agora sabem, né? E se sabem, eu tenho que começar a me reconectar. Então, quando eu começo, né? Nós vamos falar do eu agora, né? Reconexão. O que eu estou enxergando? Qual é a forma que eu estou enxergando? E por que parece que eu não vejo claramente as coisas? Então, essas são perguntas de reflexão. Vocês não precisam responder para a professora. Se quiser trazer isso à tona na hora que eu abrir para que a gente tire algumas dúvidas, pode até trazer alguma dessas reflexões. Mas o importante, para que eu me reconecte, eu tenho que entender o que eu estou enxergando, qual é a forma que eu estou enxergando e por que eu não enxergo o que eu enxergo tão claramente. Parece que existe uma cortina de fumaça. Porque talvez essa reconexão que eu estou tentando fazer, ela está sendo feita de uma forma truncada, está sendo feita de uma forma superficial. Então, quando nós falamos do eu, é nós olharmos para dentro de si e não apenas olhar o ambiente e os atores que estão contracenando comigo. É olhar o meu personagem. O que o meu personagem está fazendo nesta vida real? Se é uma vida real, por que eu estou usando o meu personagem? Existem personagens que ainda até troca de roupa. Agora eu estou vestido de animal print. Agora eu estou com uma roupa de chita. Agora eu estou com tecido de cetim. E aí eu vou trocando esses personagens e nunca me reconecto comigo mesmo. E aí nós vamos nos perdendo por vários aspectos. E quando eu falo do eu, nós temos que entender primeiro quem que nós somos. Quem que nós somos de fato? O que foi que eu nasci? O que é que eu percebi? Então, eu com eu. Essa é a primeira reconexão que nós devemos fazer. Eu com eu. É estranho, né? Dá a impressão que isso é uma coisa meio ilusória, mas esse é o primeiro passo. Eu tenho que me reconectar comigo. Senão vai começar a perder todo o sentido. Então, vamos imaginar. Eu cresci e me tornei um limoeiro. Olha que bonitinho. Limão. Eu sempre trago essa questão dessas frutas aqui, porque eu acho muito interessante quando nós começamos a pensar realmente quem que a gente é. Né? Poxa, mas o limão é uma coisa difícil mesmo, né? O limão não dá para comer ele sozinho. Ou você precisa do sal ou do açúcar. Então, eu posso pôr ele numa limonada, num mousse de limão. Eu posso colocar ele numa caipirosca. Para quem não gosta de vodka, gosta de pinga, então é uma caipirinha.
Ou eu posso utilizar ele também em temperos, né? Para temperar uma carne, para temperar uma salada, mas não é uma fruta que eu consigo tirar lá do pé e já mordê-la e comê-la. Não dá, é uma casca, eu tenho que tirar essa casca. E o limão sozinho também, se eu for fazer uma limonada, ele precisa de alguns outros temperos junto a ele. Sozinho, ele é um pouco mais difícil. E vai passando a vida e eu quero ser outra fruta, porque essa não me interessa mais. Aí eu decido que eu vou ser macieira. Ah, sim, que fruta bonita. Olha que pé maravilhoso. Ah, uma fruta bonita, essa árvore verde com essas frutas vermelhas. Olha como isso chama atenção. Não preciso colocar açúcar, não preciso colocar sal. E se eu coloco, né? Pego ela do pé, eu já posso trazer na minha boca, eu já posso comer. Olha que coisa maravilhosa. Então, pronto. Eu decidi que a partir de hoje eu não sou mais limoeira. Eu sou macieira. E aí, o que eu faço? Né? Eu vou ter uma nova versão de mim. Eu coloco com fita crepe várias maçãs grudadas lá no galho do limoeiro, porque eu quero uma nova versão. Eu estou me reconectando comigo. Então, começo ali a colocar a maçã junto aos limões que estão ali no pé. E aí, gente, olha que maravilha. Começa a fazer uma fusão, maçã verde. Então, eu mudei, né? Eu sou uma nova versão. Só que aí vem o verão. Nós estávamos até falando, não vou dizer quem é, mas as águas de março fechando o verão, chuva, são tempestades, tem muito vento. E aí começa o quê? As tempestades da vida. Muita tempestade, em épocas, em tempos diferentes, nós temos aí algumas tempestades na vida. E aí, toda aquela maçã que eu colei bonitinho com fita crepe no limoeiro, o que começa a acontecer? Começa tudo a cair, porque aquilo não se sustenta. Eu falo, poxa, mas eu fiz uma nova versão de mim. O que aconteceu? O que é que muda o fruto de uma árvore? Agora é para vocês pensarem. Será que é pegar uma fruta e colocar com fita crepe no pé? Nós, por osmose ali, vai realmente fazer uma versão, a maçã com limão nasce maçã verde? Será que é possível isso tudo? A tempestade da vida, que são o quê? Os problemas, os conflitos, causados por nós ou não, como que nós lidamos com tudo isso? Aí, quando nós, né, passamos pela tempestade, a gente olha e fala, poxa, mas eu voltei a ser ali um limoeiro, eu não quero mais ser limoeiro. E o que é que muda o fruto de uma árvore? A raiz. A raiz não é o galho, não é o tronco, é a raiz. E a raiz, o que tem na raiz? Tem algumas crenças, as limitações, zona de conforto, ressentimento, medo, frustrações. E é exatamente lá na raiz que se encontra o quê? Os pontos de interesse, os propósitos. Então, para que eu gere frutos diferentes, daquilo que eu sou, mas eu não gosto muito dessa versão, eu quero ser uma outra versão, eu tenho que mudar a raiz. E quando que eu mudo a raiz, eu venho descobrindo que tem muitas coisas que eu preciso trabalhar. Até para que eu encontre meus pontos de interesse. E na hora que eu mudo tudo isso, eu vou mudar meu mindset, o meu modelo mental, que já está tão enraizado, que é só trocando a raiz. Aí sim, eu vou encontrar uma nova versão. E quando a gente encontra a nova versão, tal qual o adolescente que saiu correndo de casa para fugir da vida que tinha, ou o executivo que simplesmente mudou de empresa, nós percebemos que nós não precisamos mais sair do local que nós estamos. Que a mudança é gerada dentro de nós. E quando nós mudamos, o nosso mundo muda.
Então, não é o que está à nossa volta, somos nós. E é por isso que é tão importante nós fazermos toda essa questão da reconexão. Eu com eu. Eu me encontrar novamente. Eu vou interromper aqui, dar uma pausa, que eu vou entrar no outro assunto para saber, estão entendendo, estão vendo a aula, quem que está me ouvindo, quem que não está. Nossa, olha, vou fechar até o microfone para não falar mais com a professora. Oi, Eu Paula. Sim, Boa noite. sim. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver. Olha quanta coisa escreveram no chat para mim, eu não li. Alguém quer comentar sobre o que a professora falou agora? Aproveite agora, hein? Edner, quer falar? Ana Paula, Elaine, Fabiola, Wagner e Carmen já tinham nos avisado. Wagner está trabalhando, Carmen acho que está com compromisso. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão? Vamos, está. É porque hoje minha internet me deixou na mão. Então, eu tive problemas para entrar. Por isso, eu estou com o celular da minha filha, com a internet móvel dela. Não sei como, mas está pegando. Eu Enfim, percebi que você entrou pelo celular. é. E, bom, de tudo isso, do pouquinho que eu peguei, porque eu perdi um pouquinho do começo por conta disso, né? Sim, tudo isso que eu tô ouvindo, assim, para mim cai como luva. Eu não me sinto conectada comigo mesma. E, assim, faz muito tempo que eu não sinto essa conexão comigo mesma. Faz muito tempo que eu não faço coisas que eu gostaria de estar fazendo. Faz muito tempo que eu não estou nos lugares que eu gostaria de estar. E faz muito tempo que eu não, assim, que eu não sei, que eu me sinto perdida mesmo, né? E assim, eu tô nessa busca, na verdade, já faz uns 2 anos, quando veio a pandemia, assim, foi um ponto, assim, de ruptura de um monte de coisa na minha vida. Então, eu comecei a buscar a mim mesma. Ainda estou fazendo isso. Não é uma tarefa fácil, porque a gente fica muito tempo, né, fazendo coisas que a gente não gostaria, a gente cria hábitos que a gente não quer ter, que a gente nem gosta de fazer aquilo, mas a gente acaba fazendo. E aí a gente fica naquela, né? Nossa, não é isso. Não é isso que eu quero. Fica faltando alguma coisa, assim, fica faltando assim, um amor, assim, mesmo, por aquilo que você faz. Porque se não tiver isso, você não parece que você não tem propósito, parece que você fica solto na vida, né? Fica solto, você é como um barco à deriva. Não sei se eu, enfim. Sim. E é bem complicado isso. Não, é Então, exatamente. esses dias eu tô tirando para fazer isso, né? Fiz as provas, deu tudo certo na faculdade, tudo, né? Como eu tinha planejado. E aí eu tirei esses dias para pensar tudo isso mesmo, né? E tá sendo muito bom, sabe? Tá sendo uma experiência interessante. Repensar tudo isso. Bacana, Fabiola. Tem mais alguém que gostaria de falar pelo menos dessa parte, que é a reconexão eu com eu? Acho que todo mundo hoje está no celular, mas eu sei que todo mundo está me ouvindo. A chuva pegou todo mundo, gente. Aqui em Ribeirão está chovendo, está uma coisa de louco também. Mas é muito Não, importante a gente trazer essa reflexão que você trouxe, porque para tudo tem jeito.
né? Para tudo tem jeito, então, assim, Sim. que a gente precisa pensar é o quê? Não tenho mais tempo para ficar perdendo. Então, eu preciso buscar isso, né? Existem ajudas para isso. E só o fato de vocês estarem aqui, mas já trazendo essa questão desse processo reflexivo, é um primeiro passo. Não são todos os passos, mas é um primeiro passo. É até melhor do que nada, porque nada é zero, né? Nada é zero. Então, a primeira reconexão. Então, eu não fujo dos lugares, mas eu me encontro. Quando a gente traz a pirâmide de Iltris, é isso. Porque todas aquelas camadas, elas sendo mudadas, implementadas, alteradas, modificadas, até apimentadas, elas vão gerar coisas interessantes para a camada que vem assim. Mas a única que vai mudar tudo de uma vez é na hora que você faz a sua reconexão lá embaixo, que são os seus pontos de interesse, os seus propósitos, né? Porque hoje para lá o propósito está muito em alta, se fala muito, mas às vezes nem todo mundo sabe o que é isso, né? E como se a gente tivesse que ter um único propósito na vida. Na realidade, não precisamos ter um único propósito, nós podemos ter vários, desde que aquilo faça todo sentido para nós. Então, o primeiro passo é se reconectar eu com eu, né? Eu com eu. Pode soar estranho, mas é isso mesmo. E a gente precisa o quê? Mudar a raiz, né? O que muda o fruto? É mudar a raiz. Então, é mudar internamente, é fazer as modificações necessárias, é enxergar tudo isso de uma forma diferente. Aí sim eu vou conseguir fazer todas as mudanças necessárias. Depois nós temos o eu com nós, né? O que seria esse eu com nós, né? É uma outra frase que parece que fica estranha, parece que está escrito tudo errado, né? Mas não está. É aquela coisa, né? Eu sou uma pessoa sincera ou eu sou uma pessoa autêntica? Quando nós trazemos tudo isso para o mundo do trabalho, eu vejo e vivo muitos conflitos dentro das organizações por essa questão, né? Sou uma pessoa autêntica ou sou uma pessoa sincera? Porque hoje existe uma linha nem sempre tão linear entre o que é ser sincero e o que é ser autêntico. E quando a gente traz aquela questão de comunicação, quem fez o desafio, nós falamos uma questão de comunicação, existe a comunicação não violenta, existe um outro jeito de nós falarmos com qualquer pessoa, independente da relação que ela tenha conosco. O ser sincero e ser autêntico são coisas totalmente diferentes. E às vezes nós esquecemos tudo isso e a gente vem trazendo para o mundo do trabalho aquela questão, não, comigo é assim. Se eu tiver que falar, eu falo na lata. Doa quem doer. Não, porque o negócio é ser franco ou franca. Eu vou falar, eu tenho que falar, pode ser meu chefe, meu encarregado, o meu colega de trabalho, porque eu sou uma pessoa muito sincera, sou franca mesmo, e vou falar, doa quem doer. Então, existe uma situação, né, que pode mudar toda uma questão de relacionamento, seja ele até um relacionamento afetuoso, relacionamento afetivo, relacionamento com uma comunidade que você pertence, seja ela qual for, dentro das organizações, dentro dos relacionamentos, que pode ser até um coleguismo, não precisa ser uma amizade, nós nos afastamos ou aproximamos a pessoa de acordo com o que a gente fala. Uma pessoa autêntica é uma coisa, uma pessoa sincera é outra. A sinceridade, ela precisa ter um jeito para se falar. E isso nós devemos pensar na hora que eu estiver fazendo uma entrevista. Isso eu tenho que pensar também na hora que eu estiver participando de uma dinâmica. E eu tenho que pensar nisso na hora que eu estiver convivendo, inserindo dentro do ambiente de trabalho, seja ele presencial ou remoto. Que, aliás, vou trazer uma novidade para vocês sobre a questão do trabalho remoto, hoje ainda. Será que tudo que me cabe eu tenho que dizer? Será que ser sincero, ser uma pessoa sincera ou autêntica, qual que seria a diferença? Então, vamos supor, a Fabiola que estava com o microfone aberto, a Fabiola ela veio com uma roupa que eu achei que não era uma roupa para o trabalho, propícia para o trabalho. Aí eu chego para ela e falo assim, nossa, hein?
esse vestidinho curtinho aí, o que você está querendo? O que você está procurando? Mas eu posso chegar para a Fabiola e falar, Fabiola, olha, eu percebi que assim, esse vestido que você veio trabalhar, ele é um vestido um pouco mais ousado, né? E para o ambiente de trabalho, seria bom se a gente pensasse se isso aí tá legal, porque está tendo aí alguns burburinhos por conta da sua vestimenta e, de repente, isso pode não soar muito bem. Então, eu fui autêntica na forma de eu dizer para a pessoa. Por quê? Porque eu não quero me calar, eu tenho comigo que eu quero ajudar essa pessoa. Eu posso ser franca e autêntica sem falar de um jeito que eu penso. Porque a sinceridade é muito do jeito que eu estou pensando. Então, eu vou lá e despejo da forma que saiu do meu pensamento, boca fora. Mas ser autêntico é outro. O que é ser autêntico? Eu ser eu mesmo como pessoa. Eu vou fazer ou não fazer algo de acordo com quem eu sou. Eu posso até não avisar. Por quê? Eu sou uma pessoa autêntica e, para mim, avisar sobre isso não tem nada a ver. Eu não sou assim. Então, se você não é assim, então você não avise, porque você está usando o quê? A sua pessoa autêntica. Porque ser forçado a fazer alguma coisa já não é mais autêntico. É uma outra situação. Mas ser sincero tem uma diferença. Porque a sinceridade, embora ela seja uma verdade, por muitas vezes ela pode soar grosseiro. Ela pode soar como uma falta de educação, uma falta de senso. Então, muitos conflitos dentro de uma organização surgem quando a pessoa vai ser sincera sem ser autêntica, entende? A sinceridade, ela precisa ser dita de uma forma que não agrida o outro. Então, a minha autenticidade faz com que eu movimente ou não uma situação. Então, eu não vou mudar o jeito com que eu sou, de fato, dentro da minha autenticidade. Mas na hora que eu tiver que trazer uma verdade, a minha sinceridade, eu tenho como fazer uma conexão sadia com aquela pessoa, para que eu não crie nenhuma rusga, nenhum conflito desnecessário, ou ali comece um impasse entre um grupo de pessoas comigo, que pode ser, muitas vezes pode ser um grupo de pessoas. Eu falei abertamente algo que eu estou pensando, é o meu jeito de ser, eu falo tudo que vem na minha cabeça. Não, não falamos tudo que vem na nossa cabeça. Porque se a gente for agir dessa forma, muita coisa não muito interessante vai acontecer na nossa vida. E a grande maioria delas não são coisas muito boas, né? Então, ser sincero e ser autêntico tem lá as suas diferenças. Então, quando eu estou pensando em mim, me reconectar com o outro, eu com nós, como é que eu faço essa reconexão? Como é que eu lido com o que importa para o outro, mas não importa para mim? Resiliência não é nós nos colocarmos no lugar do outro, porque se a gente for com todas as nossas crenças, nossos valores, nossa capacidade, nossa autenticidade, nossa sinceridade, nossos pontos de vista, com as nossas capacidades também, com o nosso olhar dentro da vida do outro, a gente vai ver o problema do outro com o nosso olhar. E, de novo, talvez aquilo não tenha a mínima importância para nós. Não é porque um problema não importa para nós, ou nós conseguimos tirar de letra um determinado problema, que para o outro vai ser dessa mesma forma. As pessoas são diferentes, sentem de forma diferente, reagem de formas diferentes, sentem de formas diferentes. Tudo é diferente. Eu posso não concordar, é uma outra questão. Mas eu não me sensibilizar pela pessoa é uma outra coisa. O fato de eu concordar ou não faz com que o problema do outro diminua ou desapareça. E eu também não preciso me envolver com o problema do outro. Eu posso me compadecer com o problema do outro, mas me envolver não, porque a partir do momento que eu me envolvo com o problema do outro, eu estou emocionalmente abalada com aquilo.
Então, talvez eu não consiga ajudá-lo. Muitas das vezes nós não vamos conseguir se nós estivermos envolvidos emocionalmente. Então, nós podemos nos compadecer, mas não nos envolver. Quando nós trazemos tudo isso pela reconexão, me reconectei comigo, a segunda parte é eu me reconectar com nós. Quem é o nós? Todos os outros. E eu posso ser autêntica com todo mundo, sem usar a sinceridade como uma maneira grosseira de ser, uma maneira hostil de ser. Ah, eu sou desse jeito mesmo, as pessoas têm que aguentar que eu sou assim. Não, ninguém tem que aguentar. Nós não temos que aguentar os outros do jeito que eles são, como ninguém tem que nos aguentar. Muitas das vezes a gente tem que educar as outras pessoas também. Ajudá-las, educando-as para um comportamento mais autêntico, porém não grosseiro, não é aquele comportamento que magoa. Então, eu com eu e eu com nós, tudo tem um começo, meio e fim. Quem que dá o tom? O que a gente faz? Tudo é o que a gente faz. E para que tudo aconteça, nós temos que saber ouvir, né? O ouvir é nós somos muito bons, né? Para falar. Agora, quem que gosta de trabalhar na ouvidoria? Porque na ouvidoria você vai ficar só ouvindo, né? Eu não sei se ainda existe, mas até alguns anos existia uma profissão que era o ombudsman. O ombudsman era uma pessoa que ficava dentro da empresa literalmente ouvindo tudo e a todos. Ele era um ouvidor, o ombudsman. Ele ficava lá escutando. O trabalho dele era ouvir. Porque de tudo que ele ouvia era trazido em pautas, em reuniões, para que decisões, né, tomada de decisões estratégicas fossem feitas. Eu acredito que ninguém tenha mais nas empresas o ombudsman, né, esse ouvidor. Por isso que hoje nós só queremos aí falar. Mas saber ouvir, gente, é treino, porque não é aquele ouvir já pensando na resposta que eu vou dar. Porque geralmente é isso que nós fazemos, né? Nós estamos ouvindo a pessoa e nós estamos já pensando automaticamente, porque nós somos ensinados assim, na resposta que eu vou dar para ela. A gente nem sabe se a pessoa quer uma resposta. De repente ela só quer falar. E de repente ela não quer ouvir nada. E de repente ela também não quer nenhum conselho. De repente ela só quer falar. Porque quando você se ouve, alguém te ouve, você se ouve, as coisas começam a mudar. Dentro do CVV, né, que é o trabalho voluntário, né, é a favor da vida, né, CVV. Então, tem um trabalho lá que você pode parafrasear a frase da pessoa. Por quê? Porque na hora que você vai parafraseando, a pessoa repete o que ela tem, que ela acabou de falar, e conforme ela se ouve falando, ela mesma vai trazendo as próprias soluções. Interessante, né? Bem interessante. Então, o Centro de Valorização da Vida, eles trabalham muito com isso. E dá a impressão, aí a pessoa para de falar com você, e vai, nossa, como você me ajudou. Às vezes você não disse nenhuma palavra, ou as palavras que você disse foi parafraseando o que ela acabou de dizer. E a pessoa acha que você ajudou bastante. E, na verdade, você ajudou. E você precisava apenas ouvir. Tá? E aí, a minha vez de falar? Quando eu venho, eu falo, qual que é a minha real intenção na hora que eu estou falando? Quando eu vou falar para aquela pessoa que queria ouvir, eu quero dar a solução da vida dela? Eu quero dizer para ela que ela está errada? Eu quero dizer para ela que ela devia ter feito de um jeito e não de outro? Eu quero dizer para ela que o que ela está falando é bobagem? Ou que não importa, tem coisas bem mais terríveis na vida do que ela está me dizendo? Então, quando eu vou falar, qual que é a minha real intenção?
É mostrar a minha superioridade, que talvez eu conheça mais das coisas do que aquela pessoa? Então, quando nós trazemos de novo a reconexão eu com nós, e tudo que eu estou falando para vocês aqui é relacionado com o mundo do trabalho, mas vocês podem pegar tudo isso e colocar em todas as relações que vocês têm, desde conhecidos até amigos da família, amigos de infância, relacionamentos amorosos, enfim, mãe e filha, mãe e filho, filho e pai, avós, enfim, tudo, tudo. Então, qual que é a minha real intenção na hora que eu estou falando? Às vezes eu falo com a intenção de dizer para o outro que ele também não sabe de nada. Dentro da minha frase está escrito assim, entre aspas, você é burro. Né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, para que a gente faça uma reconexão saudável, eu com nós, eu preciso estar muito ciente de quem eu sou e qual que é a minha intenção. Porque dependendo da minha intenção, é melhor que eu não faça nada e que eu não diga nada. Se a minha intenção não for genuinamente ajudar o outro, que eu não diga nada. Então, é umas coisas que nós temos que trazer aí para um processo reflexivo, porque quando a gente fala de currículo, nós fazemos aí a entrevista, falamos de um perfil LinkedIn, entrevistas de seleção, dinâmicas de grupo, marketing pessoal, eu estou formando uma imagem, eu estou formando uma imagem profissional. Isso é fictício ou é verdadeiro? Vai ser verdadeiro se primeiramente eu me reconectar comigo, eu com eu. Se eu olhar para mim e descobrir que realmente eu nasci um limoeiro e que eu não quero mais ser limoeiro. E eu vou mudar minhas raízes para que eu possa me relacionar eu com nós de uma forma diferente. Ser autêntico sem ser grosseiro. Ouvir de fato sem ter outra intenção por trás. Não adianta começar de trás para frente. Porque às vezes nós montamos uma situação profissional tão bacana que nós jogamos tudo por terra em curto espaço de tempo. E aí o nosso comportamento, ele fala por si. Não precisa muita coisa. Todas as pessoas são observadas e todos nós observamos também. Então é fácil identificar com que tudo aquilo que foi criado, uma construção de uma imagem, ela não se sustenta. Quando não se sustenta, eu não permaneço. E ela não se sustenta porque eu não me reconectei comigo. Eu não fiz a reconexão eu com eu. Então, a reconexão eu com nós vai deixar de existir ou ela vai ficar muito fluida. Extremamente fluida. Então, é importante que nós saibamos, primeiro de tudo, o que eu quero, o que eu gosto, qual é o meu ponto de interesse, quem eu sou. O que eu quero de fato, eu posso vir a descobrir que eu não sou uma pessoa tão legal conforme eu achava. Tudo bem, está na minha decisão se transformar numa pessoa bacana ou não. Não, eu quero continuar a ser do jeito que eu sou. Tudo bem, não tem problema. Contanto que você aguente as consequências, que podem ser boas ou não. Porque depois não adianta para reclamar. Ai, o mundo é cruel, as pessoas são cruéis. As oportunidades estão aí. Nós podemos fazer ou não. Aí vai de cada um. Mas lembrando, tudo gera impacto. A gente precisa só descobrir qual é o impacto que a gente quer que gere. Como, né? Outro dia eu ouvi de um outro aluno de uma outra situação. Nossa, Silvia, como fazer aquele LinkedIn é difícil. Meu Deus do céu. O meu Deus do céu não era Deus que está no céu, tá? Porque independente se a pessoa tem religião, não tem, não acredita em nada, acredita em tudo, isso não importa, tá? Literalmente não importa.
Eu falei, mas você não está seguindo os passos? Você está falando, nossa, estou seguindo, mas que coisa, eu tenho que vou muito difícil, eu acho que eu não vou fazer. Olha, fazer LinkedIn é difícil? É, tem que falar para vocês, é. E até pegar o jeitão, é difícil sim. Fazer um currículo atrativo e adequado é difícil? Também é. Procurar emprego é difícil? Ou se é. É muito difícil procurar emprego. Porque procurar emprego é um emprego. Você tem que ter disciplina para procurar emprego. É difícil. E ficar sem trabalho é difícil? Ficar sem dinheiro é difícil? Ficar sem a sua dignidade é difícil? É também. E aí é que vem. Nós temos que... Tudo é difícil, gente. A gente tem que escolher qual é o difícil que a gente quer passar. Qual que é o seu difícil? Difícil é ficar sem dinheiro e sem emprego, ou difícil é ficar ali fazendo as aulas do LinkedIn que a Silvia passou? Difícil é ficar procurando emprego, mandando aí bastante currículo, ou é difícil ficar sentado chorando no sofá que eu não tenho oportunidade? Tudo é difícil, gente. Tudo é difícil. A gente tem que escolher qual é o difícil que nós queremos passar. Então, tudo é uma questão de escolha. Se decidir passar um outro difícil sem fazer nada, está tudo bem também. Mas será que nós vamos ter aí o direito de reclamar depois? Então, essas coisas que a gente traz aqui é uma provocação mesmo. Para que a gente comece a pensar, ah, mas isso dá tanto trabalho, nossa, eu tenho que entrar aqui, tenho que ficar 2, 3 horas no LinkedIn, tenho que procurar emprego, tenho que entrar no Indeed, no InfoJobs, vagas.com, Acato e mais um monte que tem por aí, isso aqui. É difícil, tem que entrar em plataforma, preencher aquele monte de coisa, e manda vídeo currículo, e faz isso, e anexa, não sei o quê, e preenche todos esses dados, minha internet cai, eu tenho que fazer isso tudo de novo, é difícil, é difícil. É difícil, gente. E aí? O que é mais difícil? Ficar fazendo isso ou ficando, ó vida, ó céus, que mundo cruel, não tem oportunidade na vida? É difícil também, gente. Então, vamos escolher qual é o nosso difícil. Né? Porque a partir do momento que a gente escolhe, nós estamos usando a nossa autenticidade. Né? Autenticidade. E aí tá tudo bem. E aí não tem problema. Então, reconexão, na realidade, essa imagem aqui ela é bem intuitiva, ela é libertação, né? Quando eu me reconecto com tudo, eu me encontro, eu me reconecto com pessoas, eu paro de ter paixões e eu encontro meus pontos de interesse. Quando eu faço modificações em todas as camadas da minha vida, na hora que eu me relaciono da melhor forma possível com as outras pessoas, quando eu tenho uma comunicação assertiva, quando eu sei exatamente o momento de ouvir e o momento de falar, com a minha persistência para que a minha vida mude de fato e eu faço aquilo que faz sentido para mim, para quando eu chegar lá, na hora que eu estiver dando tchau, que eu olhe para trás e falo, pô, isso aqui tudo valeu a pena. Isso aqui foi joia demais. Isso aqui foi excelente, valeu muito a pena. Porque senão não faz sentido. Né? Chegar lá no final e, poxa, a vida foi tão ingrata comigo. Não, ela não foi, não. A oportunidade para B é a mesma oportunidade para A. Pode ser que para B tenha um pouco menos de empecilho no caminho e para A tenha mais. Mas todos nós nascemos com capacidade de mais, né? Um pouco mais além da onde que a gente chegou. A gente pode não querer. Por quê? Porque gera esforço, porque nós temos que sair da zona de conforto, que nós temos que quebrar nossas crenças que nos limitam. E, de repente, eu ficar pensando desse jeito é tão mais fácil. Né? Do jeito que eu penso é tão legalzinho, porque aí eu tenho como dizer que tudo dá errado.
Mas é desse jeito. Então, que vocês encontrem, né, essa libertação numa reconexão. Ou não. De novo, é a escolha de vocês. E aqui os contatos da professora, quem não tinha já sabe, acessa o site, e-mail, telefone. Eu vou interromper aqui para voltar aqui a falar com vocês. Deixa eu colocar isso aqui diferente, isso aqui está acomodado. Ah, sim, agora melhorou, estou vendo todo mundo. E aí, quem quer falar alguma coisa? Tem gente escrevendo no chat, eu nem vi, gente. Vitimismo, tá. Raios múltiplos, está caindo raio em tudo quanto é lugar. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Fabiola que gosta de falar, Fabiola. É momento de reflexão, gente, podem pensar. Bom, já que você pediu para eu falar, sim, né? São coisas que a gente tem que pensar. Aquilo que você estava falando sobre situações, né? A gente ter que, por exemplo, falar para uma pessoa, olha, a roupa que você está usando não está adequada. Tem meios de você dizer isso para outra pessoa. Eu via isso muito no ambiente escolar. Tem muito desse tipo de problema. E por incrível que pareça, não é somente com alunos, com professores também. E assim, eu me lembro assim que muitas situações poderiam ser evitadas, muitos conflitos, sabe? Poderiam ser evitados só pela maneira de você falar com a pessoa. E assim, eu percebia que ninguém tinha esse cuidado de falar com a pessoa, olha, de um jeito que não a machucasse, que não a ofendesse. Não havia esse tato. Então, gerava uma porção de conflitos, assim, do nada. Virava um brigueiro, assim, que o ambiente ficava uma coisa insuportável. Só por conta disso. Eu me lembro disso que você falou, que eu vivenciei no ambiente escolar. E outros lugares também que eu trabalhei, que eu vi isso acontecer, falava, nossa, mas isso não deu certo, eu pensava comigo, né? Esse jeito que a pessoa falou com a outra pessoa, não deu certo. Mas por que ela age desse jeito com todo mundo se não dá certo, né? Cria tanto conflito, cria tantos problemas que a gente poderia evitar só tendo um pouquinho de jeito para falar com a pessoa, né? Enfim, é uma reflexão que é interessante. Dentro do ambiente de trabalho, né, já que a Fabiola está falando, eu posso estar com o relatório aqui e falar assim, pô, Fabiola, esse relatório aqui está totalmente errado. Ou eu posso dizer, Fabiola, eu quero que você refaça, porque isso daqui não é o seu melhor. Eu tenho certeza que você consegue fazer melhor do que isso. É a mesma mensagem, Sim, né? Uma eu acabei com você, e a outra eu reconheci que você sabe mais do que você me apresentou e eu tenho certeza que você é capaz. Eu disse a mesma coisa, eu estou falando que o relatório também não está bom, né? E isso vai para as relações diversas, né? É não só para o sim, mundo do trabalho, mas quando a gente, todo esse aprendizado pode ser aplicado em qualquer área da vida. Para que a gente possa refletir sobre tudo, na realidade. Né? Não só apenas no mundo do trabalho, mas no mundo do trabalho, nas relações pessoais, de amizade, família, enfim, tudo aquilo que a gente quiser. É só pôr em prática para ver o resultado, e as coisas acabam mudando. Gente, aproveitando aqui o tempo, dúvidas que vocês tiveram com as aulas da professora, o que ficou, o que foi mais difícil. Vou deixar um recadinho aqui para vocês. Amanhã nós vamos entregar aí vou colocar lá no grupo um link que é um formulário, que é uma pesquisa, tá? Essa pesquisa para nós é muito boa. Vou pedir para que vocês sejam também autênticos na sinceridade, porque feedback para nós faz com que nós possamos melhorar. Sem feedback, a gente pode achar que está tudo maravilhoso e não está.
Eu acredito que não esteja maravilhoso, eu tenho muita coisa para melhorar, mas um feedback pontuando para nós é extremamente importante, até para falar assim, olha, eu acho que faltou esse ponto, porque é a única forma de a gente ir, né, deixando o negócio coeso, então eu vou mandar logo durante o dia para vocês responderem, tá? É rápido, é bem simples. Mas voltando às aulas, né, do que vocês aprenderam, como é que foi? Teve dificuldade? Conseguiu fazer? Enfim, estou aqui para vocês agora. Bom, eu tenho uma dúvida, Sim. enfim, né? Porque é sobre o currículo. Uhum. Assim, a gente tem que colocar todas as nossas experiências profissionais, mesmo aquelas que, né? Mas as experiências importantes. E assim, eu tive uma experiência, depois que eu saí do estado, eu tive uma experiência muito interessante com tecnologia. Eu tive uma impressora 3D, que o meu ex-marido que operava tudo, mas eu também tive contato com essa tecnologia. E assim, com muitas outras tecnologias, com IoT, com uma porção de outras coisas, com computadores embarcados, tal. E foi uma experiência muito interessante. Embora eu tenha sido, muitas vezes, eu assisti muita coisa, mas também participei. E eu não sei se eu deveria colocar isso no meu currículo. Qual que é a sua área E de eu não sei atuação? como colocar. Qual que é a sua área de Eu atuação? estou fazendo, eu tô fazendo gestão comercial, mas eu gostei muito de mexer com tecnologia. Gostei muito dessa parte, porque é uma coisa que afeta a nossa vida diretamente, a gente tem que saber. E eu entendi isso muito bem. E eu gostei muito de mexer com esse tipo de coisa. Então, assim, e foi uma experiência, algo que, assim, não dá para não dizer que eu já não vi como que funciona uma impressora 3D, como que imprime em camadas, como que, como que a peça vai sendo formada. Eu vi tudo isso. E eu, inclusive, fiquei olhando impressão 3D muitas vezes. Então, foi uma coisa que eu já não posso mais dizer, eu não sei como é que é. Eu sei, Você está fazendo né? gestão comercial, mas você trabalhava com o quê? Eu, bom, eu trabalhei com muita coisa. Eu já trabalhei com vendas, Hum, eu já trabalhei em escola, foi o tempo que eu mais permaneci, que eu fiquei 7 anos trabalhando com escola, com aluno, com tá. comportamento, observando. Isso eu gosto muito também. Observar comportamento, essas coisas, resolver questões, conflitos. Uhum. Aí depois eu saí da escola e daí eu passei um tempo em casa. Eu posso dizer que foi um tempo sabático, sim, que eu fiquei conhecendo todas essas tecnologias, mas eu não trabalho com isso. Eu Sim, deveria colocar no meu currículo que eu conheço, que eu sei como é que funciona. sim. Ah, Agora eu não sei como, eu não sei, como eu só não colocar? sei como fazer isso. Tá. Dentro das aulas, inclusive até amanhã vai estar lá na plataforma o modelo do currículo em Word com os passos, claro, com os espaços para que vocês possam preencher, tá? Eu vou deixar um modelo lá e o link para que vocês façam a pesquisa da foto de vocês dentro do LinkedIn, tá? Vocês já tiveram uma aula disso. Tem um campo lá que eu acabei mostrando para vocês de um currículo, que tem um profissional que eu fiz o currículo dele, e ele teve uma experiência internacional, acho que de 2 ou 3 anos, que ele morou fora, trabalha, né? Então, o currículo, na realidade, você pode ir colocando outras coisas. Eu vou deixar tudo dentro do que cronologicamente fica atrativo, mas vocês podem colocar outras coisas. Por exemplo, tem uma moça que eu fiz recentemente, ela é da área comercial, só que como hobby, desde os 14 anos, ela joga vôlei. E ela está com 38 anos hoje e ela continua jogando vôlei, porque ela gosta, ela se dá bem, ela acha que aquilo é um esporte que ela
É um ponto e um centro de interesse da parte dela, que ela não joga profissionalmente, é amadora ainda, mas fez alguns campeonatos amadores aí, e ela acha que aquilo para relacionamento para ela é muito bom. Então, eu criei ali um a saber, a saber mesmo, 2 pontos, né? Hobby, jogo basquete há não sei quantos anos que eu coloquei lá para ela, na modelagem amadora, pois eu acredito que isso, eu perguntei para ela por que que ela achava, eu criei um texto e coloquei lá um a saber. Eu pus logo debaixo da parte de informática. Então, a saber, é um ponto que é interessante. Então, mesmo que você é da gestão comercial, você já trabalhou com escola e tudo mais, você pode criar um campo a saber e colocar conhecimentos teóricos e práticos a nível básico, ou nível intermediário, ou nível avançado, é você que vai escolher, de impressão 3D, tudo que você me falou aí. Então, você coloca um a saber, entendeu? Um a saber, e coloca aquilo em negritado a saber e escreve conhecimentos práticos e teóricos a nível avançado, a nível intermediário, D. Aí você escreve tudo isso, por quê? Hoje em dia, essa questão de tecnologia é muito interessante. E esse conhecimento seu, ele não é descartável. Silvia, mas eu estou fazendo gestão comercial, vou trabalhar na área do comércio, sei lá se é comércio né, aqui para o Mercosul, é comércio internacional, é só comércio dentro do país, mas se você adentra uma empresa que trabalha com isso, revende, ou é uma indústria, ou vendem software para que esses maquinários trabalhem com isso. Então, como eu sempre falo, existe um mundo de possibilidades. O que ficaria ruim se você falasse para mim, Silvia, eu já trabalhei com tudo isso, mas eu adoro gastronomia. Eu faço, por exemplo, pratos de quase todos os países, porque eu aprendi e tudo mais. Aí você pode colocar lá no finalzinho, bem lá no final, depois de missão e o que você quer fazer, que são os valores, você pode colocar lá hobby. É interessante que a pessoa tenha o hobby, né? Porque a pessoa que ela sai um pouco daquela coisa casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, ela tem um hobby, isso quer dizer que ela se relaciona com outro tipo de pessoa, uma pessoa com menos estresse. Aí você colocaria como hobby. Nesse caso seu aí, você pode colocar um a saber. Interessante que coloque, tá? Sim. Ai, acho que a Elaine saiu. Ana Paula, dúvidas? Tá quietinha, escondidinha aí, mas eu te vi. Eu te vi, eu te vi. Tudo bem, menina? Tudo bem, eu estou em 3 aulas simultâneas, você não tem noção, estou uma doideira aqui. Ah, e você consegue Então, captar todas as informações? Me diga como que é isso. consigo, cada ouvido numas coisas e o olho na tela, prestando atenção no que está escrito, menina. Eu fico com dor de cabeça depois, mas eu consigo. Então, eu estava vendo a respeito das aulas de currículo seu, eu vi que tem algumas coisas ali que me chamou a atenção a respeito porque geralmente quando eu faço currículo, eu não coloco o endereço, eu coloco só a cidade, né? O bairro, a cidade e o estado que mora. E a idade, eu não sei se ali tem informações, por exemplo, que na hora de fazer a descrição, é um breve resumo, né, da profissão também, aí eu fiquei meio na dúvida de como que é feito aquilo. A síntese de qualificações? Isso. A síntese é um resumo o resumo dos pontos mais importantes. Seria como se fosse um pitch de vendas, meu. Ali não é um pitch, é uma apresentação que ela é um breve relato dos pontos mais importantes.
Então, você tem que resumir a sua vida profissional nos pontos mais importantes. Mas eu vou pegar, por exemplo, igual aquele profissional que eu mostrei para vocês, que ele tem 60 e poucos anos, eu acho. Você não vai fazer dentro daquela síntese de qualificação desde a época que ele foi office boy, porque seria aí umas 2 páginas. Mas eu pego sempre dos últimos 10 anos. O que importa eu colocar ali que tem uma pegada para o hoje? Negócio que Que é está para rolando a agora. função que está querendo agora, né? Então, em toda a vida profissional, o que é necessário para essa função que ele está querendo? Seria isso? Não, são os pontos mais importantes de tudo aquilo que ele já fez ou aquilo que ele já Ah, sabe, que tem entendi. conexão com as datas atual. Por exemplo, se ele era um excelente datilógrafo, é um ponto importante, mas numa época a gente usa datilografia. Quem sabe o que é a Hum. máquina de escrever? Então, aquilo é um ponto importante na época. Hoje deixou de ser, então eu nem cito. Mas trabalhar com RP, né? Um SAP, um TOTUS, isso é uma coisa de agora. Sim. Então, faz 15 anos que ele trabalha com isso, Silvia, tá, mas até hoje isso tá rolando, então eu posso pôr. Eu só não, mesmo que seja importante, Ana, a gente precisa analisar se esse importante é uma coisa que é usual no hoje. Tá, Não for, eu descarto. E claro, como ali é uma síntese de qualificação, é um resumo que o recrutador, selecionador ou headhunter vai ler e, poxa, gostei. Por quê? Aqueles currículos que a gente escreve tudo que a pessoa fazia, detalhe, a gente põe principais atividades. Não é tudo, sim. porque às vezes a pessoa faz tanta coisa que o pequeno, a tarefa que não é tão importante, é do cotidiano, a pessoa vai acabar fazendo, mas eu quero saber as principais. Então, o Tá. currículo tem que ser objetivo, tem que ter conexão, porque qualquer outra coisa que eu queira saber, maiores detalhes, eu tiro isso numa entrevista. E o recrutador, selecionador e headhunter vai fazer a mesma coisa. Então, o currículo bíblico, que tem 1.500 páginas, Nem o lato sensu, no caso, quem é lato sensu? o currículo Lattes, né, que a gente fala, ele tem, acho que tem uns Sim. que tem 13 páginas, ele já tem uma outra pegada, né? Ele tem uma outra pegada. Eu não trabalho com esse tipo de currículo, porque ele é extremamente extenso e ainda hoje ele é utilizado, tá? Para esta finalidade. Eu peguei um de 18 páginas, menina. Não mexo, porque ele tem que continuar sendo extenso, é a modelagem dele, e é para um fim muito específico. Então, ele não é um currículo atual que você vai ficar mexendo com ele a todo tempo. Então, você que é prestadora de serviço e está fazendo isso, é pouco para quem recebe pelo trabalho que aquilo dá e pouco você pode mudar, porque a modelagem dele ainda não foi mudada. Então, Ah, é uma então coisa tá. que às vezes não vale a pena. Entendi. Então tá, então eu vou ter que fazer as alterações na síntese, porque eu estava achando que era como se fosse um pitch de vendas, assim, é uma apresentação de trabalha não sei quanto tempo em tal lugar, essas coisas arada todas, sabe? Vai depender muito se a pessoa iniciante de carreira, se é uma pessoa, né? Tem o júnior, pleno e sênior e tem aquele que não é nada ainda, ele acabou de sair de uma faculdade. Então, eu dei alguns exemplos, mostrei ali para vocês, porque tem que colocar alguma coisa. Por exemplo, a filha da Fabiola, né, ela pode se considerar júnior, o que eu ponho se é uma pessoa que faz pouco tempo que está trabalhando? Mas eu tenho como contar alguma coisa dessa pessoa, por que escolheu essa faculdade, o que moveu, se é uma pessoa que se atualiza constantemente. Então, eu crio uma situação, né, para poder escrever. O currículo que a Fabiola, por exemplo, vai fazer dela, a Fabiola ela tem muita experiência, até porque a Fabiola tem 50 anos, não é, Fabiola? Já trabalhou em várias situações, então assim, ela tem muita vivência, mas ela vai pegar desde o início de carreira dela? Não, ela vai pegar os Não, últimos anos e com coisas que ela pode utilizar no momento atual, porque se tem realmente. alguma coisa que ela Tá, já fez que hoje não se aplica em lugar nenhum, para que ela vai colocar na síntese de qualificação? Não tem entendi, sentido, não tem sentido. entendi, entendi. Perfeito, perfeito.
E as outras coisas que você estava falando, realmente, sobre a pessoa ser vítima, se fazer de vítima o tempo todo, né? Que a pessoa não se posicionar e jogar a culpa nos outros do que dos fracassos dela, né? Esse negócio de vitimismo parece que é uma situação mundial isso, né? A pessoa realmente acha que se fazendo de vítima consegue conquistar as coisas. É muito mais fácil você achar um vitimista do que você achar uma pessoa que está ali e fala assim, não, a culpa disso não está dando certo é minha, eu que tenho que correr atrás. É como a gente encara o mundo. Se eu não me reconecto com eu com eu, porque às vezes olhar para si, para dentro de si, é muito dolorido. Não é fácil. É aquela coisa, de repente eu vou descobrir que eu não sou tão legal conforme que eu achava, que eu não tenho tantas habilidades e competências conforme eu achava. E qual é o problema disso? Nenhum. Porque se você descobre que você não tem todas essas coisas, você está diante de uma oportunidade para buscar essas coisas e começar de fato a ter. Mas dá É a trabalho, inteligência emocional, né? dá trabalho. E de repente eu não quero ter esse trabalho, porque a zona de conforto é um lugar gostosinho, né? Só que ali nada acontece, então é aquela coisa. É por isso que, né, nós todos, nós temos uma grande tendência de procrastinar. Por quê? Porque o cérebro não gosta de esforço, tanto é que a gente puxa quase mesmas situações, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Por que que a gente é repetitivo? Porque é muito mais fácil você já buscar uma coisa que está ali e usar. Porque se eu tiver que fazer um esforço para pensar diferente, para ter um comportamento diferente, eu tenho que me esforçar muito em relação a isso. Dá certo? Claro que dá, depois de um tempo. Óbvio que não vai ser no primeiro dia, nem na primeira semana, nem no primeiro mês. As coisas não são assim, mas a gente consegue. Agora, até que ponto eu quero conseguir alguma coisa diferente? É aquela coisa, tudo é difícil, eu tenho que escolher quais são os meus difíceis. Quem vai escolher é a gente. Depois não Pois adianta é. reclamar. Não adianta Bem isso. reclamar, não é? Cada um sabe qual que é o seu difícil. Eu posso mudar o meu difícil, né? Posso mudar o meu difícil. Sensacional. Sim. Quer falar alguma coisa, Fabiola? É, quando a gente encara uma coisa difícil, só o fato da gente encarar essa coisa difícil, é, vai indo, a gente vai aprendendo a lidar com ela e a gente vai vendo que nem era tão difícil assim quanto a gente imaginava. É só a gente procurar. É difícil? É, mas se a gente procurar meios de fazer, né? A vida, eu penso assim, que a vida é como o Tetris, né? Como a gente vai subindo, a dificuldade vai aumentando, a gente tem que ir se adaptando e tem que ir procurando, né? Formas de chuva aqui também. Ah, entendi. O Mas Edner, é gente, isso. a aula vai ficar gravada, a gente vai pôr depois na plataforma para vocês. Amanhã eu não vou poder estar aqui com vocês, mas o Edner vai estar aqui. O Edner está com chuva lá em Salto de Pirapora, ele tá no 4G também. A Wi-Fi dele também caiu. Hoje está um caos essa questão de chuva. Mas amanhã ele vai estar com vocês com a aula também às 19h30. Vou mandar o link, por favor, preencham, para nós é muito importante. Mas aqui, bem rapidinho para a gente ir fechando. O que você achou, Fabiola, de um contexto geral, tá? Eu sei que você não teve a aula de amanhã ainda, mas você já teve aula com Edna, então dá para você ter uma noção do que vai ser. O contexto geral aqui, para ver se eu vou Sim. dormir triste ou alegre. Olha, o conteúdo eu achei excelente, muita coisa eu não sabia. Assim, eu não tenho, assim, menor cerimônia de dizer quando eu não sei uma coisa. Então, assim, achei muito bom. E também, assim, né, é aquela coisa, são coisas que a gente tem que encarar,
coisas que vão muitas vezes colocar a gente em crise com nós mesmos, né? Isso, assim, faz parte do aprendizado. Eu já sei que é dessa forma, mas eu gostei muito, assim, fiquei muito, assim, me surpreendeu até, sabe? Porque eu achei que fosse uma coisa mais focada em currículo, em LinkedIn, uma coisa mais técnica, né? No final das contas, foi algo mais. Foi algo assim em torno de autoconhecimento também, porque a técnica, né, você fazer um currículo interessante, você fazer um perfil no LinkedIn é parte disso, né? Se a gente, a nossa essência também, se a gente não procurar melhorar, se aprimorar, né, enquanto ser humano, não adianta nada ter um currículo bonito, ter um perfil no LinkedIn, porque é só uma parte da gente, e esse perfil e esse currículo não corresponder à pessoa que a gente é, né? Tem que ter uma conexão, né, nisso. E eu achei muito interessante isso. E, assim, muitas coisas eu vou ter que repensar. Eu tenho meu perfil no LinkedIn, mas eu acho que eu até comentei em outras lives anteriores que eu me sentia perdida ali no LinkedIn, né? Porque tem tanta coisa, mas por que que eu me sentia perdida? Porque eu não sabia lidar com a ferramenta. Realmente, eu tinha dificuldade de lidar. E, assim, eu não terminei todas as aulas do LinkedIn. Eu parei na terceira aula, porque eu paro, eu vou olhar o LinkedIn, vou ver o que está errado. Enfim, eu gosto de fazer isso, mas eu gostei muito do conteúdo. Eu acho que vocês seguirem nessa linha é muito interessante, principalmente para as pessoas que, né, têm esse problema com autoconhecimento. Assim, muita gente tem esse problema, essa falta de conexão consigo mesmo, né? E a gente produzir não só profissionais, a gente produzir pessoas melhores, pessoas que sejam mais bem resolvidas, assim, aquela pessoa que a gente consiga lidar com ela, que enquanto um chefe, um líder, ele saiba lidar com as pessoas, ele, né? Então, assim, eu achei muito bom o conteúdo. Gostei muito, foi muito legal. E também que eu posso dizer que estou em crise por causa desse conteúdo. Enfim. Ah, Paula, deixa eu ver se a Ana está em 3 aulas diferentes. Eu nunca vi um negócio desse. Ana, sai da outra aula e vem para cá. Tô aqui. Dá um feedback para nós aí se você assistiu às aulas, se você assistiu algumas presencial, tá aqui hoje, vai ter amanhã, né? Acredito que já tenha acessado a plataforma, tenha visto alguma coisa, porque é uma jornada, né? Mas um Sim, feedback. eu fiz todo o conteúdo do currículo, da parte do currículo, entrei no vídeo currículo, né, que eu comecei a assistir a parte do vídeo currículo. Ah, eu adoro ouvir você. O que eu vou falar? Né? Porque, assim, eu gostei das aulas da dinâmica que você passou, é muito bem explicado ali, né? Agora, eu tô entrando, como eu estou entrando no vídeo currículo, que sempre foi uma dificuldade para mim, então eu vou começar ter colocar em prática isso, entendeu? Sempre foi uma dificuldade. Eu tenho um pouco de aversão ainda à câmera, sabe? Eu não tenho muita intimidade com a câmera. Mas está aqui falando. Eu tô porque só tá a gente. Está Agora aqui eu falando. imagino a minha carinha assim por exemplo, no YouTube, alguma coisa assim, já vi, Vai eu estar travo, gravado, entendeu? vai estar gravado, ninguém vai estar vendo. Gente, por falar em trabalho remoto, quem já fez as aulas de trabalho remoto, atento aqui em Ribeirão Preto, abriu vagas para trabalho remoto, tá? Então, é uma Que legal! notícia quentinha que eu estou passando. Ai, mas onde que entra? Ensinei para vocês como é que faz a busca, lembra? Buscar trabalho, dá trabalho. E é assim Uhum. mesmo, é o nosso difícil, né? Então, corram atrás da situação. Tem muito site que eu dei de dica para vocês. Como é que busca o teletrabalho? É a mesma coisa que buscar um trabalho presencial. Por exemplo, a Fabíola, que eu sei que ela mora num lugar afastado, para Carmen, que seria muito bom, porque tem 2 senhoras com que ela
ela cuida. Se não me engano, a Elaine também, que não conseguiu ficar aqui na aula também, ela tem uma particularidade que seria muito bom. É o mesmo trabalho de procurar trabalho presencial e o trabalho remoto, então tem que ir atrás. Como que eu sei isso? Porque vieram me contar? Não, porque hoje de manhã eu estava dando uma pesquisada de trabalhos, né, home office, e veio a notícia que a Atento tinha acabado de abrir. Então, assim, a gente tem que buscar. Então, buscar trabalho também é um trabalho. E tem que se Eu dedicar. faço parte de muitos grupos de vagas, principalmente no Telegram, né? Então, realmente, aí para a empresa, eu já fui chamada para entrevista, por exemplo, em empresa de Jundiaí, tá? Só que a maioria das empresas optam por pessoas que são mais próximas a eles. É engraçado isso, né? Aí eles optaram por uma pessoa de uma cidade vizinha deles, porque acharam porque uma vez por mês eu teria que ir para lá, acharam que Ibaté é muito longe para ir para Jundiaí. Falei, pô, mas eu pensei, né, a pista que o Washington Luiz é ir direto, que longe, né? Mas tá bom, cada um pensa o que quer, né? Depende, né? Depende da estratégia da empresa, né? Depende da estratégia da empresa. Então, tem umas que não tem problema nenhum. Você pode, que nem aquele escritório de contabilidade que numa das aulas eu citei para vocês, é de Ribeirão Preto. Hoje ele tem funcionários pelo Brasil todo e não pensa mais ter uma estrutura física. E ele acha muito mais fácil contratar agora, porque na hora que ele solta a vaga, ele vem pessoas até mais capacitadas do que vinha antes, quando ele ficava no núcleo de Ribeirão Preto. Então, Exatamente. foi muito bom para ele. E está funcionando. Inclusive, ele pegou mais clientes, até porque ele parou de ter essa visão da cidade de Ribeirão Preto. Ele começou a ver país. Então, assim, as O clima possibilidades aumentam organizacional é um muito. outro, a cultura organizacional começa a mudar, a cabeça, né, do Sim, empresário muda. sim, exatamente. Exatamente. Bom, gente, amanhã, como eu falei, eu não vou estar com vocês, tá? Mas eu vou deixar lá um formulário para vocês fazerem uma pesquisa. E amanhã o Edner vai conduzir aqui tudinho. Aqui. Atento, Fabiola, atento. Foi isso que você me perguntou, Fabiola? Atento. Isso, Atento. obrigada. Nada, aqui Tá? em Ribeirão Preto. E aí vocês podem também tirar as dúvidas e tudo mais. E essas duas aulas nós vamos colocar também de novo na plataforma para que vocês possam rever. E tem pessoas aqui que a gente já sabia que não estaria, né? Para eles poderem rever também. Tá bom, gente? Obrigada, viu, pela aula. Imagine, eu que agradeço e fiquem, e venham amanhã para vocês terem aula com o Edna, tá bom, gente? Tchau, tchau, uma ótima noite.